Em 21 de fevereiro de 1965, o profeta pregou esta mensagem, que é considerada uma das mensagens bastante profundas que ele pregou no restante dos seus dias aqui. Fevereiro, ele iria partir no mês de dezembro, então no mesmo ano que ele partiu. E nesta mensagem, nesta mensagem, ele abordou diversos temas, como, por exemplo, a pré-existência da alma. Pré-existência da alma. O que é pré-existência da alma? É que antes que Deus criasse o mundo, Ele já tinha criado você. Talvez você pense mais no estado físico, não. Na sua mente eterna, você estava lá como um atributo que haveria de se manifestar. Então, ele criou isto, ele aborda dentro desta mensagem a pré-existência da alma. E esta pré-existência da alma dá a você a mesma condição de Deus. Você vai ver um pouco na frente isto aqui. Depois ele fala também sobre a predestinação. É uma doutrina muito confusa para muitas mentes carnais. Mas o irmão Branham explicou que a predestinação não é o fato de Deus pegar e dizer: você vai para o inferno e você vai se salvar. Para um, ele dirige o inferno, para outro, ele dirige a salvação. Não. A predestinação é o conhecimento prévio que Deus tem, chamado de onisciência. Antes que aquilo acontecesse, antes que acontecesse qualquer coisa, ele já sabia qual seria o destino. Então, antes que eu e você, ou qualquer ser humano, fosse colocado em carne aqui na terra, Deus sabia se você haveria de aceitar ou rejeitar o plano da salvação. E o plano da salvação e o plano de reconhecer que Deus é o Criador, Paulo disse que a natureza prega para nós e deixa qualquer homem inexcusável. Por exemplo, coisas simples. Se você vê o sol nascer e o sol se pôr, por que ele repete esse ciclo? Porque o Criador determinou. Se você vê as estações do ano, o Criador determinou. Se você olhar como é que o seu próprio corpo se regenera e se recompõe cada dia, você acaba entendendo que um organismo, para funcionar dentro da perfeição que o seu funciona, você não é produto do acaso. Existe uma inteligência, um Criador que fez você assim. Você não dá corda no seu coração e diz: não vá parar. Você não diz para o seu rins: funcione e filtre. Você não diz para o fígado, você não diz para os pulmões respirar. Tudo trabalha dentro da maior harmonia. Então você não é qualquer um. Você não é produto do acaso. Você é obra das mãos do Criador. A natureza, disse Paulo, deixa o homem inexcusável. Mas quando o homem quer resistir, então Deus já sabia que ele iria tomar este rumo. Não é questão de Deus não querer dar oportunidade. A oportunidade ele dá para todos. Mas é questão da pessoa decidir: eu não quero, eu não creio. Então não foi Deus que disse: você vai se perder. Foi uma coisa que Deus deu ao homem, o direito de escolher, chamado livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é isto, ele só leva as pessoas, às vezes, a tomar esse tipo de decisão.
E acontece que a pessoa acaba entrando nesta situação. Então, o homem decidiu a não ser salvo. O homem decidiu a se salvar. Aqueles que Deus pré-conheceu de maneira antecipada, óbvio, aceitando a obra e aceitando Ele como Criador. Tem alguém que aceita Ele como Criador? Como Salvador? Como protetor? Como seu Deus? Ora, você não tem como se perder, né? Glória a Deus. Então, é para estes que Ele predestinou vida. Isto é a predestinação simples e fácil de ver. Irmão Branham pregou isto nesta mensagem. Depois ele prega também, aqui ainda, de quem é este Melquisedeque, sobre teofania. Teofania são corpos celestes que Deus usou em algumas ocasiões especiais na Bíblia e que Deus usa quando eu e você terminamos o tempo de vida aqui na terra. Nós vivemos aqui neste corpo carnal. Por que vivemos nesse corpo carnal? Neste corpo terreno, para fazer contato com coisas terrenas. É por isso que você está neste corpo. Mas quando a vida termina aqui, você não é esta carne que eu estou vendo. Você é o morador que está dentro deste corpo. Então, o irmão Branham, nesta mensagem, lembra da citação de Paulo, 1 aos Coríntios 5, e diz: quando este corpo terreno for desfeito, nós temos outro. Este é um corpo celeste. E um corpo celeste, nós não fomos feitos para viver nele, é um corpo temporário. É enquanto termina a obra da redenção aqui na terra, para que Deus, então, na ressurreição dos mortos, diz o profeta aqui nesta mensagem, quem é esse Melquisedeque? Pode, então, tomar este corpo teofânico no qual você está vivendo, e olhando o corpo que você viveu aqui nesta terra, que está lá embaixo, que já se transformou em gases, Deus falar a palavra, fazer com que este corpo celeste se junte a este corpo terrestre na ressurreição e te dê um corpo glorificado. Isto é teofania. Isto é teofania. No Velho Testamento, nós temos algumas ocasiões em que Deus apareceu de forma teofânica. E agora, nós temos também aqui o irmão Branham falando sobre redenção. Este propósito é um propósito de redimir. E o propósito que Deus tem de redimir o homem é o mesmo propósito e obedece o mesmo padrão que Ele tem para redimir a terra. Mensagem, o futuro lar, o irmão Branham torna a fazer esta afirmação. Ele disse: o processo de Deus redimir a terra é o mesmo processo dele redimir o homem. A terra, ela começa a sua obra de redenção, de remissão, quando Deus resolve batizá-la com um batismo de água. Irmão Branham chamou isso de justificação. Ele chamou isso de justificação, é o processo da redenção. E a água, como aconteceu no dilúvio, destruiu os moradores, mas não destruiu a terra. Eu quero deixar isso bem claro, que esta terra nunca foi e nunca será destruída. Deus amou, você precisa entender isto. Olhando todos os planetas gravitando, Ele olhou para a terra e disse: é aquela. E Ele escolheu a terra para colocar vida, e embelezou o planeta para seu povo. E nós sabemos que Deus vai fazer o processo para redimir a terra, para devolver a nós a vida que o Adão tinha aqui antes da queda. E se o Adão falhou, ele usou um processo para isso. Então, o irmão Branham disse: a primeira fase desta obra de redenção, Deus fez um batismo nas águas, dizendo, através de Noé, que iria exterminar com o pecado. Mas você sabe, tanto eu como você, que o pecado passou pela arca e depois do dilúvio ele se manifesta novamente, para provar a mim e a você
que o primeiro passo para a redenção é o batismo. O batismo que eu fui batizado, que você foi batizado, que a terra foi batizada, porque o processo é o mesmo. Só que lá a terra não se consertou com o batismo nas águas, e as pessoas que são batizadas nas águas, quantos já foram batizados aqui e foram embora? Não estão aqui. Por quê? Porque aquilo não conserta a situação, é apenas o primeiro passo. Depois você tem um segundo batismo, que foi o derramamento de sangue de Jesus Cristo. Você disse, não resolveu? Não resolveu. O Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, mas olha a condição que está o mundo. Resolveu? Resolveu para você, mas não resolveu. E isso o irmão Branham chamou de um período de santificação. Mas a santificação não é a obra completa, porque Jesus disse que quando um espírito errado sai de um homem, ele anda por lugares áridos e a casa fica limpa, mas estando limpa, não estando possuída, preenchida, aqueles velhos demônios voltam e o último estado é pior do que o primeiro. Então nós vemos o derramamento de sangue não foi suficiente para resolver o problema, mas Deus vai fazer com você e comigo o que Ele fez com a terra, o que Ele vai fazer. Malaquias disse que Ele vai enviar fogo e não vai ficar nem raiz e nem ramo. O que não presta vai ser queimado. E eu quero dizer que o batismo com o Espírito Santo, na minha vida e na tua vida, queima o que não presta, mas você é preservado. Veja, você não foi destruído com água, você não foi completo com o sangue, e quando chega o fogo não destrói você, destrói o mal que está em você, e o fogo vai destruir o mal sobre a terra, mas Deus vai preservar o planeta. Pedro disse que este planeta que agora existe vai se reserva como um tesouro para o fogo. Deus vai usar elementos que estão aí na natureza, que Ele já preparou para isso, para purificar, porque nós temos a terra com a maior quantidade de água, e água é alimentador de fogo, é oxigênio com hidrogênio. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um incêndio, mas aquilo, a Bíblia diz que nesta explosão, o mar já não existirá, e vai haver uma coisa melhor e mais bonita do que o mar, que eu não sei te dizer o que é, mas eu sei que está preparado para um novo céu e uma nova terra. É assim que as coisas funcionam. Então o irmão Branham disse que o processo da redenção, aqui nesta mensagem que eu estou falando, quem é esse Melquisedeque? Ele está dizendo então que este processo da redenção é o mesmo processo. E aí, na mensagem quem é este Melquisedeque, ele fala sobre identidade. Que identidade? Nós vamos falar agora sobre Melquisedeque, nós vamos pegar a identidade de Melquisedeque. Quem é teu pai? Não tem. Quem é tua mãe? Não tem. Qual é a data do teu nascimento? Não tem. O irmão Branham está dizendo exatamente o que diz aqui Paulo na carta aos Hebreus. Assim, olha, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim de vida. Qual é a data do seu nascimento e qual é a data da sua finalização? Não tem, porque Ele é o eterno. Eu estou falando do eterno, aqui está a identidade. Até chegar no personagem, quem é este Melquisedeque? Que não tem esta identidade. Eu vou chegar um pouquinho mais na frente, para você entender o que o irmão Branham ensinou sobre Melquisedeque. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um trabalho. O Melquisedeque tem uma missão. E o irmão Branham diz aqui que o Melquisedeque não é outra coisa senão uma teofania de um Deus que representa a Cristo, ou que Cristo representa a Deus, e que Melquisedeque era a teofania que se manifestaria antes de Cristo, ou seja, antes que Jesus aparecesse, ele era a representação do próprio Cristo, e eu e você sabemos que Cristo é a representação do próprio Deus. Então, o que era Melquisedeque? Era Deus. Era Deus
Não tinha princípio, não tinha fim, não tinha pai, não tinha mãe. Esse é o Deus. Mas que ele tinha uma representação, uma forma teofânica, um corpo para se manifestar. Então ele vem e apresenta-se em Gênesis capítulo 14, quando Abraão vem de uma batalha. Abraão veio de uma batalha, pelejando contra 5 reis que houvera levado cativo a Ló e seus familiares. Para que você entenda que um eleito, nós vamos ver aqui, que é a figura representativa, aliás, o irmão Branham fala isso claramente, que o Abraão é a figura do eleito. Ele não se preocupa apenas consigo. Ele podia estar indiferente e dizer, eu não tenho nada com Ló, se ele foi viver em Sodoma, e agora ele foi preso lá em Sodoma, eu não tenho nada a ver com isto. Abraão se preocupou com seus familiares. Abraão foi e arregaçou a manga, quando ele não tinha nem condição para ir naquela batalha. Porque quando falaram, levaram seu sobrinho prisioneiro com a família, ele disse, quem? Quem foi? Qual foi o vizinho, o fazendeiro? Ele disse, não, foram 5 reis. Ele olhou para um lado e olhou para o outro, ele não tinha exército para combater com reis. Ele tinha 318 servos criados em casa. Ele olhou e não tinha um arsenal de armas. Ele disse, o que é que nós temos? Cacete, pedra e facão enferrujada. E ele passou a mão no que tinha e disse, nós vamos, porque o Senhor vai conosco. É assim. A figura do eleito é a figura daquele que não olha a circunstância. Não importa o que é que você tem, Deus vai usar o que você tem. Eu gosto do profeta que diz, se eu não tenho uma fé grande, eu posso ter uma fé pequena. E com aquela fé pequena, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Se eu não tenho uma espada e tenho um canivete, Ele é suficiente para me dar a vitória. Se eu não tenho escudo nem lança, mas eu tenho uma pedra como Davi tinha, a vitória vai acontecer. Eu quero dizer para você que aquilo que você tem, Deus vai usar. Quando Cícera estava assolando o mundo, uma mulher não tinha arma e não tinha forças para lutar com um grande general de guerra, mas ela pegou uma pedra e foi lá e de cima do muro esmagou a cabeça daquele soldado. Eu quero dizer, Deus vai usar o que você tem. O profeta disse, o que Deus não gosta é de gente mole e covarde. Ele disse, uma certa vez, eu me encontrei com um urso dentro de uma mata, e eu não tinha armas, e tudo que eu tinha era uma faca. Agora eu queria perguntar, quem é que enfrentaria um urso com uma faca? Aquilo não é nada. Mas ele disse, simplesmente eu não tive medo. Eu simplesmente enfrentei. Disse, porque se o urso percebesse que eu estava com medo dele, ele teria me matado. Mas eu parti para cima dele com uma faca e matei o urso. Eu quero lembrar a você que Deus gosta de gente que precisa, sabe, com aquilo que tem, ele enfrenta, porque ele sabe que a força da vida dele é o Senhor nosso Deus. Alguém para gritar, o Senhor é a força da minha vida. É isso. Glória a Deus, glória a Deus. Então o irmão Branham disse que o Abraão foi para a guerra e ele não perdeu a guerra. Deixa eu relembrar a você que o irmão Branham disse que o Abraão é a figura do eleito. Tem algum aqui? Amém. Você não vai perder a batalha, porque o teu pai Abraão, que é a tua figura, voltou de uma guerra mais do que vencedor, trazendo aquilo que ele foi lutar por ele. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Então Abraão voltou. E quando ele estava voltando, Melquisedeque veio encontrá-lo. Eu quero lembrar a você que quando ele estava voltando, Melquisedeque veio encontrá-lo. Mas
Quando a Bíblia disse que Abraão foi encontrar com Melquisedeque, alguém se moveu. Ora, se eu estou falando que Melquisedeque é uma figura teofânica aqui, não era propriamente um rei físico, humano, um homem, a Bíblia diz que àquela hora se moveu também um outro rei, que não era um homem físico, era o rei de Sodoma. Estamos falando de Satanás, que é o rei de Sodoma, rei da moda, rei do sexo, rei da perversão, rei da injustiça, rei de Sodoma. Ele saiu e disse: agora eu vou fazer um negócio com Abraão, eu vou enriquecer Abraão, eu vou oferecer os bens para Abraão. Só que antes que o rei de Sodoma encontrasse com Abraão, ele se encontrou com Melquisedeque. E quando ele se encontrou com Melquisedeque, eu quero falar isto assim: ele fez um negócio com Melquisedeque. Eu quero dizer que ele fez um negócio, porque o diabo vai fazer proposta para um negócio para você. Mas antes que ele chegue a você, eu quero convidá-lo aqui hoje à noite para fazer um negócio com Deus. Abraão, quando foi proposto pelo rei de Sodoma: olha, me entrega o povo e fica com os bens, ele disse: olha, eu quero lhe dizer que eu já levantei minha mão ao Senhor e jurei que teu eu não quero nem uma alparca, nem um cadastro do seu sapato. Nós não precisamos de Satanás, nós temos um pacto com Deus. Nós já fizemos um negócio e Deus vai te dar sustento nesse negócio. Glória a Deus. É engraçado que você vê a Bíblia registrando, não apenas aqui em Hebreus 7, mas lá também em Gênesis 14, que Abraão fez um negócio. Ele chegou para Melquisedeque e deu o dízimo de tudo quanto possuía. Gente, espera aí. Se você for dizimista, Deus tem compromisso com você. Eu vou dizer para você claramente, eu não estou aqui para pedir dinheiro para vocês, mas é a grande verdade. Se você for dizimista, Deus tem compromisso para você e vai abrir as portas para você. Você não vai precisar de negociata com o diabo, não. Eu quero dizer que Deus é responsável. Posso ouvir teu amém? Então, ele se encontrou com Abraão. E o irmão Brana disse: aquele encontro com Abraão tem uma representação. Deixa eu falar exatamente como o irmão Brana falou. Abraão representa os eleitos. Estou falando com alguém? Escute bem. A batalha que Abraão enfrentou é a batalha que eu e você enfrentamos neste mundo. Então não pense em vida fácil. Regace a manga. Tenha coragem para enfrentar, porque o Senhor te dará a vitória em tudo que você for fazer. Segundo ponto, ele vinha de uma guerra. Desta batalha, o irmão Brana disse, são a nossa jornada aqui na terra. Terceiro ponto que o irmão Brana fez questão de mostrar aqui. Agora, quando você vem mais do que vencedor, ele oferece pão e vinho para você, que não é apenas os elementos que a gente diz assim, elementos da ceia, pão e vinho, elementos de uma comunhão. Deus quer ter comunhão com você. Você está me entendendo? Ele vai se encontrar com Abraão e ele vai ter uma vida de comunhão. Eu não sei se você sabe o que é comunhão com Deus. É aonde você for, ele vai. O que você for fazer, ele vai. A guerra que você entrar, ele vai. Os momentos que você estiver triste, ele vai te dar alegria. Sabe o que é comunhão? Era isto. E ele disse, Abraão encontrou-se com Melquisedeque e Deus lhe deu comunhão. O irmão Brana para e diz, esta é a analogia perfeita. Quando os eleitos terminarem a batalha desta vida, e quando encontrarmos com Melquisedeque, não é questão apenas de um copo de vinho ou um pedaço de pão, é comunhão com ele para sempre.
Glória a Deus! Glória a Deus! Esta é a maneira como o profeta foi conduzindo esta mensagem. E aí então, falando sobre Melquisedeque, ele disse aqui, ele aparece a Abraão na teofania deste ser, que era rei de Salém, rei de Jerusalém, rei de paz e rei de justiça. Ele veio dentro deste corpo teofânico, amém? E quando ele aparece então para Abraão, aqui neste fato, ele disse, preste atenção, que estas coisas vão se repetir. Ele vai descer e vai tomar um corpo de carne, chamado Jesus Cristo, o qual aquela teofania, você pode parar e prestar atenção, o qual a teofania de Melquisedeque é a figura perfeita do sacerdote que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não era sacerdote segundo a ordem de Levi. Ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, humanamente falando. Ele não podia ser sacerdote, Paulo fala isso na carta aos Hebreus, mas ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que era a representação dele. Você vê que isto é tão perfeito, que quando ele está aqui na terra, e ele vai cumprir o seu papel final aqui, ele não faz a Páscoa com cordeiro, ervas amargosas, não. Ele faz a Páscoa, celebra com pão e vinho. Foi o que Melquisedeque celebrou para Abraão. Posso ouvir seu amém? Amém? Então tudo isto é uma figura perfeita. Então Jesus Cristo é apenas a figura deste Melquisedeque, que vai lidar com eleitos. E o irmão Brana disse, então preste atenção, mas estes eleitos também tinham como Abraão parentes. Parentes, e você não pode desprezá-los. O irmão Brana vem e estabelece a ordem, diz, Abraão o eleito, Ló, a figura de um crente nominal. Aí você diz, está perdido. Está perdido não, o Abraão vai cuidar dele. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Ele não é aquele que diz assim, eu sou eleito, o resto é que se vira. Não, eu sou eleito e estou aqui para cuidar de algum propósito. Eu quero lembrar a você aqui, você preste atenção no que eu vou falar agora. Então ele tinha um ministério. E a minha Bíblia, a tua Bíblia, disse que ele é sacerdote para sempre. Então ele vai ali, na última ceia, oferece pão e vinho, mas preste atenção que ele vai se ausentar. Antes, eu quero voltar ao que o profeta falou, mas lembre-se, ele cumpriu em Cristo uma profecia que está em Lucas 17, verso 28 ao 30, que antes que ele voltasse, ele viria no ministério do Filho do Homem. Vocês estão me entendendo? E o irmão Brana disse, sabe o que era? Ele disse, preste atenção, ele apareceu para Abraão na figura de Melquisedeque, mas daqui um pouquinho ele apareceu na casa de Abraão não com uma figura de Melquisedeque, de uma forma muito especial, de um homem que de costa virada podia discernir os pensamentos de Sara. Ele podia conhecer o segredo dos corações. Preste bem atenção, porque eu vou citar exatamente o que o irmão Brana falou, e se isso não for entendido, vira confusão. Então ele disse, veja, não estamos falando propriamente que vai acontecer milagres. Ele disse, a coisa principal é o discernimento do segredo dos corações. Isto ele fez na casa de Abraão, antes que o filho se revelasse. Antes que Abraão tivesse o filho prometido na mão, que eu sei que você sabe que o filho prometido é Cristo. Antes que Cristo volte, antes nós termos na nossa mão, primeiro ele viria revelar o ministério do Filho do Homem, que era fazer o segredo dos corações serem revelados. Muito bem, então se toma isto de grosso modo, e pensa-se que o irmão Brana estava falando sobre o dom que estava na vida dele, porque ele podia daqui dizer o que estava acontecendo aí no auditório com as pessoas, e disse, ele está falando que ele é o Filho do Homem. E nós temos grupos da mensagem que sustentam esta asneira.
Ele não estava falando daquele ministério. O Branham faz uma conexão aqui na mensagem, o que é este, quem é este Melquisedeque. Ele diz, e agora nós temos a conexão de Cristo, que ele vai sair da terra com a sua igreja. E o irmão Branham, aqui neste caso, ele é apenas, eu vou falar aqui, se você quiser escandalizar, não tem problema. Ele é apenas o piso, o irmão Branham não é o teto. Muita gente pegou o irmão Branham e colocou como máximo. Ele disse, o meu ministério, aquilo que aconteceu em pequena escala, vai acontecer em plenitude. Então ele é apenas a base para que uma igreja poderosa se levante. E antes da vinda de Cristo, os segredos dos corações serão revelados. E o ministério do Filho do Homem será manifestado em plenitude. Veja bem, na mensagem Perguntas e Respostas número 2, o irmão Branham disse, perguntaram, irmão Branham, você é o Filho do Homem? Ele disse, não, eu sou um, eu não sou o, porque o Filho do Homem é Jesus Cristo, o Filho do Homem é Melquisedeque. Ele disse, eu sou o, não, eu sou um, não sou o. Mas ele disse, aquela coluna de fogo, se for para você, diz amém, se não for, pode ficar calado. Aquela coluna de fogo vai ungir nos últimos dias filhos, filhos do homem. Há uma unção para se manifestar. E este é o ministério de Melquisedeque. E eu estou batendo, insistindo com o povo, para entender o que é o ministério da intercessão, porque o ministério de Melquisedeque é o ministério de intercessão. Cristo não cessou a intercessão, óbvio que não cessou, a obra de redenção não parou, nós não cruzamos os braços e dizemos eu sou eleito, nós estamos atrás do eleito, estamos batalhando pelo eleito. Eu não sei quem é eleito, eu vou lutar para que Deus salve Sodoma, e Sodoma não vai ser salva, mas Deus vai salvar aqueles que Ele quer salvar. Deixa eu lembrar. Quem é este Melquisedeque? Você diz aquele que apareceu a Abraão, aquele que se manifestou em Cristo, mas o profeta disse, aqui nesta mensagem, que este ministério estaria sobre a igreja nos últimos dias. Ministério de quem? De Melquisedeque. Estaria sobre a igreja nesses últimos dias. Então eu paro hoje e digo assim, quem é Melquisedeque? Você diz, é Jesus Cristo, mas Jesus Cristo em quem? Jesus Cristo através de mim e de você, revelando misericórdia para alguém que está ao seu lado. Glória a Deus! Então eu estou derrubando, para que você não foque em um homem. William Branham é um homem que foi usado para nos ensinar o que a igreja seria nos últimos dias. Se você é daqueles que não tem coragem de reagir ao desafio, diz, eu não dou conta. Mas se você crê, você vai dar conta. Com o que você tem, Deus vai fazer acontecer o que tem que acontecer. Estou deixando alguma dúvida? Porque você veja que nós temos um monte de gente que apenas transferiu toda a responsabilidade do assunto ao profeta. E o profeta foi apenas nosso instrutor. Ele quer que você aprenda a como revelar a Jesus Cristo. Ele quer que você aprenda quem é a igreja. Qual é seu papel? O que estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo nosso? Ora, hein? Então o irmão Branham veio, foi para isto, foi para preparar um povo. E eu estou aqui brigando com você para não ser um covarde, um daquele que diz assim, mas eu não dou conta. Sabe quem diz que você não dá conta? Deixa eu lhe dizer, covardes. Porque o Saul não podia enfrentar o gigante Golias e disse, nós não damos conta. E quando o Davi apareceu, que era realmente quem não dava conta porque era um menino, e o Saul olhou para ele e disse, você não pode porque você é um menino? Ele disse, mas eu sei que eu sou um menino, mas o Deus que me livrou da boca do urso e da boca do leão, vai me livrar da boca desse gigante aí, vai me livrar da mão desse gigante aí.
O Davi disse, o Saul disse, então vista a minha roupa. Ele disse, olha, é muito grande para mim, é muito pesada para mim, eu vou com o que eu tenho mesmo. O que é que você tem? Espera aí que eu vou resolver o problema. Passou na beira do riacho e pegou 5 pedrinhas. Eu quero dizer que essas 5 pedras resolvem qualquer problema. Jesus, 5 letras. Com este nome você vence qualquer gigante na sua vida. Pegue esta pedra e não vai precisar não. O irmão Brana disse, sabe por que Davi pegou 5 pedras? Porque o gigante tinha mais 4 irmãos. Ele disse, eu não vou errar nenhuma, você não vai errar uma. Sabe, se o gigante ficasse parado, a pedra ia lá. Se o gigante se abaixasse, a pedra ia fazer curva. Se o gigante tentasse sair de lado, a pedra ia alcançá-lo. Deus vai dirigir a sua fé. Deus vai dirigir sua vida. Eu vou terminar. Deus vai dirigir sua vida para a grande vitória que está preordinária. Deixa eu lhe dizer, não é você, é Ele que vai vencer. A vitória pertence a Ele. Só que vai ser através de você. É através de um homem, preste bem atenção, vou só mostrar que isto não parou. É através de um homem que negou Jesus, mas que se arrependeu. Que aquele ministério mostrou que ele continuava na igreja do Novo Testamento. Porque quando chegou o momento em que Ananias e Safira vendeu sua propriedade e veio trazer o dinheiro, disse, nós vamos guardar um pedaço. E chegou diante de Pedro, o homem, mas não era o homem, estava por trás dele a quem conhece o segredo dos corações. William Branham disse que nós vamos para estes dias novamente. Eu estou pregando. Estes dias vão estar em repetição. E Ananias chegou bem disfarçado e disse, está aqui o dinheiro da herdade que eu vendi. Pedro olhou para ele. Quem foi que disse? Pedro olhou para ele e disse, por que você quer mentir para o Espírito Santo? O segredo dos corações vão ser revelados. Por que você quer mentir ao Espírito Santo? Caiu duro. 3 horas depois veio sua mulher Safira, combinada com ele também, como se Deus não conhecesse a vida. Será que Deus não conhece a sua vida aqui? Foi portanto que vocês venderam a propriedade. Foi portanto. Ele disse, por que você deixou Satanás colocar isso no seu coração? Os pés que sepultaram o seu marido também te sepultarão. Eu quero falar sobre o ministério profético da noiva. Quando a gente olha para a Bíblia, e eu já disse 1 milhão de vezes que Bíblia não é livro de história, e você pega o fato, o relato daquele rei Jeroboão, que se tornou um idólatra, e Deus não quer idólatras aqui. Não faça desta igreja a sua idolatria, e não faça do homem William Branham um ídolo para você. Ele é profeta, apenas profeta, um indicador, um treinador, um que veio preparar você para ser um verdadeiro adorador de Jesus Cristo. Jeroboão havia criado aqueles bezerros. Tem muita gente com bezerro aí. E quando seu filho adoeceu, ele mandou sua mulher na casa do profeta Aías. Eu quero lembrar, Aías estava cego, não estava enxergando. Os seus olhos naturais não funcionavam, mas a sua percepção espiritual estava conectada com Deus. Eu quero falar que o ministério profético que vai vir sobre a noiva, que o profeta falou, é da tua boca que sai a palavra, é da tua vida que Deus vai se manifestar, é através da fragilidade do seu corpo que Deus vai andar, e das suas mãos que Deus vai pegar, e da tua boca Deus vai revelar. Eu estou falando com alguém aqui.
Jeroboão preparou sua mulher e diga: vá na casa de Aías, o profeta, pergunte para ele sobre a vida desse menino, se vai ser curado ou não. E a mulher se disfarçou, apesar do homem estar cego, ela ainda se disfarçou e foi disfarçada para entrar na casa de um profeta. Eu quero falar, ninguém engana Deus. Você ouviu? Ninguém engana Deus. Deus sabe o que você está pensando aqui. Simplesmente a mulher de Jeroboão caminhou e se foi até o lugar onde estava o profeta. E quando ela estava chegando, o Espírito Santo falou ao profeta Aías e disse: ei, a mulher do teu senhor, a mulher de Jeroboão, está vindo aí, entrando na sua casa. E ela foi entrando, e quando ela foi entrando, que raspou o chinelo no chão, que fez o barulho da entrada, o profeta gritou lá dentro, cego: pode entrar, mulher de Jeroboão, porque eu tenho uma notícia dura para você. Eu quero lhe dizer que este Espírito é o que nós estamos precisando. Glória a Deus. Eu vou terminar dizendo: Deus está procurando aqui hoje verdadeiros adoradores. Não é gente que não tenha proteção, que só tenha religião. Esdras reconstruiu o templo de Jerusalém, mas o templo sem muro não valeria nada. William Branham trouxe a revelação e reconstruiu a forma de adoração, mas se os muros e as brechas não forem tapadas, o inimigo vai entrar. Entrou! Ele disse: eu quero avisar para vocês antes que aconteça, o inimigo virá. Você vai se lembrar? Simplesmente ele disse como as coisas aconteceriam. Quando Esdras construiu de novo o templo, lá ainda no palácio estava Neemias, o copeiro. E Neemias ouviu dizer que Jerusalém tinha seu templo construído. Eu sou da mensagem, mas isso não vale nada, porque o muro estava caído. E a notícia chegou e disse: escute bem, ora, os muros estão derrubados, estão cheios de fendas, não existe portas, não existe limite, o povo não sabe os limites. Neemias se desesperou, começou a jejuar e a orar, e disse: mas eu vou reconstruir os muros. Eu vou terminar, estou terminando. Eu vou reconstruir os muros. Pediu ao rei, orou, pediu ao rei, o rei disse: eu te dou o prazo para você ir. Ele foi, eu vou resumir. Ele chegou lá, a primeira coisa que ele falou foi: ele não propagou o que ele iria fazer. Minha mãe dizia: muito trovão, sinal de pouca chuva. Muita farinha é porque falta carne. Quem conversa muito, trabalha pouco. Ele não falou nada. William Branham disse: quando Deus te der um plano, não saia propagando o que você vai fazer. Feche a sua boca. Não dê planos para Satanás atrapalhar a sua vida. Ele disse: quando você se põe a falar, o diabo vai atrapalhar o que você quer fazer. Ele simplesmente chegou calado, montou no seu cavalo, não procurou ajuda de ninguém e simplesmente saiu à noite olhando o muro, aonde é que está quebrado. Aqui, anotou, aqui, cada parte, cada portão, cada lugar ele foi anotando. E eu quero terminar este culto dizendo: e você olhe para a sua vida, e aonde tiver brecha, está na hora de você reconstruir agora. Não venha dizer: eu sou da mensagem, isso não vale nada.
ele ficou calado e saiu e viu todas as coisas, e ele começou então a trabalhar. E quando os inimigos souberam, escute bem, esse é o trabalho de Satanás. Quando ele viu que as coisas estavam andando e o povo estava trabalhando, ele zombou, ele sorriu, ele disse: escuta, o que você está tentando fazer, essa é sempre a conversa. Uma raposa vai derrubar, sua fé não vai valer nada, seu esforço não vai valer nada. Pode prestar atenção, o diabo só tem essas notícias. Vamos sentar para nós conversarmos. Neemias mandou um recado para ele: ei, sabe de uma coisa? Eu estou num negócio tão grande que eu não tenho tempo para baixar o nível não da minha vida, não. Minha conversa aqui é algo sobrenatural. Minha conversa aqui é o futuro da igreja. Minha conversa aqui é ver Deus como seu protetor. Esta é minha conversa aqui hoje à tarde. Porque só para te lembrar, muros na Bíblia sempre representou proteção. Tem alguém que precisa da proteção dele? Comece a consertar o que está errado e Deus será teu ajudador, teu protetor, teu salvador, teu curador, teu ajudador. Ele vai restaurar tua vida completamente. Esta é. Glória a Deus! Glória a Deus! Neemias se desesperou quando viu o templo e disse: mas o templo não está protegido, e se Deus não proteger, tudo o diabo derruba. Você acha que o diabo não entrou na estrutura das 7 eras da igreja de Jesus Cristo? Pegue Apocalipse, pega o desenho das eras, é um pouquinho de trevas, aumenta mais um pouquinho, e a verdade é esta: onde existir uma brecha, a tendência é de fazer uma brecha maior. O irmão Branham pregou na mensagem A Sua Vida Digna do Evangelho, ele disse: amor produz amor, fé produz fé. Ele disse: ódio produz ódio, adultério produz adultério. Ele disse: o diabo é um ser que não anda sozinho. Quando você tem uma brecha para ele, ele traz mais um e traz mais outro. Então você tem uma mentira, você tem uma falsidade, você tem uma hipocrisia e você vai vivendo uma vida endemoniada. Mas se você pega a sua vida e começa a colocar uma pedra sobre outra pedra, você vai ter um muro. E quando você tem um muro organizado, deixa eu lhe dizer, você tem a proteção de Deus. O irmão Branham disse: obediência a toda a palavra te dá direito ao Espírito Santo. Em síntese, para terminarmos, esta é a mensagem. Quem é esse Melquisedeque? É o mistério de uma teofania revelada em seres humanos. Revelou-se em Jesus Cristo, que era Deus em carne. Eu só queria perguntar, parece que o irmão Branham disse que a igreja e Cristo são a mesma pessoa. Ou não foi? Foi ou não? Foi ou não? Ele disse: Deus vai se manifestar em carne humana outra vez. Então, quem é esse Melquisedeque? Vou deixar a pergunta, você responde. Vamos ficar em pé. Diga só se... Não, o Melquisedeque é o filho do homem. E aponte para o irmão Branham: ele não é o filho do homem. Ele é apenas um. E outros estão por aí. Posso ouvir seu amém? Amém. Foi o que ele disse em perguntas e respostas. Irmão Nelderson agradece pela porta de emprego, deve ser para seu filho Davi. Irmã Solidade pede oração em seu favor, está fazendo um tratamento contra o câncer. Vamos dizer: o Senhor é teu ajudador. O irmão Jefferson pede oração pela libertação de seu pai. E agora você fecha os seus olhos.
você fecha os seus olhos e agora você abre a sua boca e diz: me ajuda, Senhor, a revelar aquilo que a profecia diz que eu sou. Me ajude a lutar, me esforça a coragem. Se eu quero reinar, eu tenho que lutar. Esforça a minha coragem. Em nome de Jesus, abençoe a semana, a vida, o lar, o trabalho, a saúde e a alma do teu povo. No nome de Jesus, que estas bênçãos de tua palavra possam estar sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Na minha angústia eu clamo ao Senhor, e Ele me atende e ouve meu clamor. Contemplo ao meu Deus pelo seu grande amor. Diga aí: esforça a minha coragem, Senhor. Diga: esforça a minha. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Olha, este mundo ingrato eu não posso vencer sem a tua graça, sem o teu poder. Ou com Jesus na bonança ou na dor. Esforça a minha coragem, Senhor. Cantemos. Escuta, eu estou achando que tem muita gente fraca que não dá conta nem de pedir. Diga aí: esforça a minha, esforça a minha. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Acabou? Eu sei que estou num lugar muito alto. Eu sei que eu estou num lugar muito alto. E se eu cair, eu me despedaço. Eu vou com Jesus na bonança ou na dor. Coragem, Senhor. Cantemos com vida, com a alma. Esforça a minha coragem, Senhor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sem ti sou tão fraco e não tenho valor. Esforça a minha coragem, Senhor. Sei que esta jornada é dura. Só um momento. Eu quero ouvir vocês cantando. Só vocês agora. Que o Senhor responda a tua petição, te dê coragem, te dê força e te dê uma semana vitoriosa. Deus abençoe tua vida, tua saúde, teus negócios, tua alma, tua família. Deus abençoe sua vida.